Agora, o Boca não vai jogar da mesma forma que jogou lá ontem, você pode ter certeza. O Boca é um time que ele joga e deixa jogar, mas ele já vai vir com o resultado debaixo do braço. Então, Você acha que ele vai vir na retranca? não na retranca, mas eles vão explorar o contra-ataque de uma forma mais enfática do que foi na Bombonera. Bombonera foi a pressão total o tempo inteiro. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai ter que ter muita paciência, a torcida vai ter que ter muita paciência também, vai ter que usar o psicológico para poder entrar e conseguir o resultado. Vale dizer que o Boca, em todos os jogos da Libertadores que fez essa temporada, em todos os jogos fora de casa, eles marcaram gols. Então, se o Boca fizer um, o Cruzeiro, para classificar direto, tem que fazer 3. Se fizer 2, vai para os pênaltis. Então, a torcida tem que ser de vital importância, tanto com paciência, quanto incentivando o time nos 90 minutos. Agora, o Boca não é bicho-papão, de jeito nenhum. Às vezes que o Cruzeiro começou a tocar bola, porque o Cruzeiro não teve toque de bola. O tanto de erro de passe que teve foi impressionante. A bola chegava na defesa, a defesa rifava. Não tinha aquele o meio-campo para passar a bola para o atacante. Parecia que o time estava muito nervoso. Estava nervoso demais. O Cruzeiro entrou, o Cruzeiro entrou com medo nessa partida. E a bola parecia uma batata quente. Ninguém queria ficar com a bola. Chegava a bola com um jogador, chutava para o outro, tocava para o outro de uma vez, ao invés de dominar, olhar para quem fazia a jogada. Não, rifava toda hora essa bola, sabe? Isso aconteceu até o gol, né? É verdade. Depois o Cruzeiro acalmou. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar aqui, ô Cláudio, antes da gente entrar pro intervalo, você acha que o juiz, os erros dele na partida, teve um pênalti lá pro Cruzeiro que ele não marcou. Eu vou dar um cartão amarelo pro Jorge Larionda. Dar um cartão amarelo para ele. Teve faltas que ele não. O juiz deixava o jogo correr. Para ele não existia falta, não. Mas aí é que tá, né? A arbitragem sul-americana é muito diferente da arbitragem nacional. Sim. Aqui, se o cara espirrar em campo, é falta. Na arbitragem sul-americana, lances muito ríspidos que são marcados como falta no Brasil, inclusive são dados até cartões amarelos, são considerados lances normais para a arbitragem sul-americana. Nisso aí, eu até concordo com o juiz. Mas o problema todo foi o pênalti. Se você for marcar devido à intenção do jogador, eu acho que está errado. Você não vai entrar dentro da cabeça do jogador para saber qual foi a intenção dele em tocar a bola com a mão. Eu acho que independente de qualquer que for o lance, se a bola tocou com a mão dentro da área e desviou a trajetória da bola, é pênalti. Então eu acho que o Cruzeiro foi claramente prejudicado nesse lance e que poderia esse lance definir uma classificação aqui no Mineirão ou então uma partida até mais tranquila do que foi realizado. Mas em compensação, teve esse pênalti no primeiro tempo para o Cruzeiro que não foi pênalti, né, que o juiz não marcou. No segundo tempo teve aquela bola do Espinosa, que ele começou a driblar ali perto da grande área e perdeu a bola e fez um pênalti ali que o juiz não marcou. Ele foi driblar justamente o Palácios, né? Então fica muito complicado. Em compensação teve esse lance aí. Agora, teve o segundo gol do Boca foi um impedimento. Mas aí a questão é a seguinte, né? É questão milimétrica o impedimento. Só pelo tiratema é que você poderia tirar essa dúvida. É verdade. O juiz, ou o bandeirinha no caso, não tem olho biônico para poder falar exatamente ali se estava impedido ou não. Foi um lance muito restrito, muito rápido. Também, né, de marcar, muito difícil, mas é questão de falha do ser humano, né? Isso aí a gente não pode questionar muito, não. Agora eu vou falar aqui rapidamente, só pra gente encerrar esse bloco, que eu estava lá no Antônio Bar vendo o jogo. Ontem a torcida fez uma festa muito legal, cantou o tempo todo, lotou o Antônio Bar. Tinha gente no meio da rua vendo o jogo. Quando o Cruzeiro fez o gol, gritaria, aquela coisa bonita, cantou olê, 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 foi maravilhoso. Eu estive lá filmando, estava lá fotografando. No término do jogo, a torcida comemorou, lógico, né? Os 2-1 é melhor do que 1-0, porque pelo menos um gol que o Cruzeiro fizer aqui já classifica. Mas teve alguns torcedores lá que se alteraram, beberam demais, começaram a balançar os carros que passavam lá e tal. Isso aí eu condeno, viu, Cláudio? Acho que a torcida exagerou um pouquinho, ela podia ficar um pouco mais calma nessa euforia toda. Eu também concordo com você, o torcedor tem que ter a cabeça no lugar, fazer a sua festa, mas desde que não atrapalhe a circulação e a vida dos outros cidadãos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu acho que tem que realmente comemorar, extravasar, divertir, brincar, mas tudo com moderação. Não podemos exagerar e não podemos ficar com a fama de torcida baderneira, torcida que avacalha a cidade, essas coisas. Nós temos que ser primeiro mundo, não só no futebol, mas também na forma de torcer. Com certeza. Inclusive, eles até fecharam a rua lá e tal, mas o problema foi depois que começaram a balançar carro, subir em cima de carro e tudo mais. Cláudio, vamos fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o Cruzeiro e sobre o futebol internacional. Rádio 5 Estrelas, a voz do Cruzeirense.
Voltamos aqui do intervalo. Falando em Libertadores, vamos dar um giro aí pelo futebol internacional. Com você aí. Vamos lá, Ricardo. Pela Libertadores foram disputadas as primeiras partidas das oitavas de final da competição. As partidas foram realizadas a partir da terça-feira passada, onde o LDU não tomou conhecimento da tradição do Estudiantes e venceu por 2-0 jogando em Quito. O Lanús foi surpreendido pelo Atlas do México e derrotado dentro da sua casa por 1-0. Com esse resultado, o Atlas tem um excelente resultado em mãos e vai definir a vaga em casa, jogando apenas por um empate, ou então podendo até, inclusive, ser derrotado. Uma derrota por 1-0 leva a partida para os pênaltis. Pode jogar pelo empate. Na quarta-feira, o Nacional empatou com o São Paulo em 0-0 e a volta o São Paulo pode jogar por uma vitória simples que classifica para as quartas de final. Lembrando que 0-0 é um resultado perigoso, né? Se empatar por 2-2 da Nacional, né? 2-2 da Nacional, que é um time muito perigoso também. 1-1 também, 1-1, 2-2, 3-3. Isso, exatamente. Qualquer resultado de empate da Nacional do Uruguai. Na Colômbia, o Nacional da Colômbia recebeu o Fluminense e foi surpreendido, perdendo por 2-1. O time carioca saiu muito bem e, com o golaço do Conca no finalzinho da partida, garantiu um resultado que pode classificar a equipe para a quarta de final da competição. No clássico argentino, o São Lourenço ganhou de 2-1 do River Plate. Esse resultado é imprevisível, o confronto é imprevisível, tudo pode acontecer. É aquela coisa que não tem favorito. Clássico é clássico e vice-versa, né? E o River Plate vai jogar no Monumental de Nunes precisando de uma vitória simples. Acho que o grande resultado da rodada foi alcançado pelo mistão do Flamengo, que foi lá no México e conseguiu uma goleada impressionante em cima do América por 4-2. E ganhou sem ter medo de altitude. Sem ter medo de nada, né? Sem ter medo de nada. Ao contrário do Cruzeiro, que borrou quando foi lá em Potosí. E o Flamengo jogou aí com num dos maiores palcos do futebol mundial, não se inibiu, foi para cima. Os meninos do Flamengo conseguiram um resultado que coloca a equipe como virtual classificada para as quartas de final da competição. Pode ter certeza. Agora, dependendo dos resultados na combinação das chaves, a gente pode ter um confronto brasileiro nas quartas de final, com Fluminense e São Paulo se enfrentando. Aí é briga de cachorro. Vai ser interessante, viu, Cláudio? Muito, muito interessante e pode ter certeza. O Cruzeiro pode pegar só nas semifinais, um brasileiro, né? Sim, como na Copa dos Campeões da Europa pode dar uma final inglesa, vai dar uma final inglesa, na Copa da Libertadores pode dar uma final brasileira, e isso se 3 brasileiros chegarem até as semifinais da competição. Vamos lá falar da Copa dos Campeões da Europa, Ricardo? Vamos lá. O Chelsea precisou da prorrogação para derrotar o Liverpool e garantir uma vaga contra o Manchester na final da UEFA Champions League. O clássico inglês terminou empatado em 1-1 e na prorrogação a equipe londrina concluiu a classificação ao vencer por 3-2. A grande decisão inglesa será realizada dia 21 de maio em Moscou, ou seja, o campeão da Libertadores já tem definido um dos seus adversários, ou então a nacionalidade de um dos seus adversários no Mundial Interclubes dessa temporada. Ele é inglês e eu acredito que é um futebol mais bem jogado e mais competitivo apresentado no mundo atualmente. Concordo, você também, concordo. E na Copa da UEFA, hein? Você viu o Zenit? 4-0 no Bayern de Munique. Olha só. Eliminou o Bayern de Munique, Ricardo. Que beleza, hein? O Bayern de Munique ficou fora da decisão da Copa da UEFA. E o surpreendente do Zenit vai fazer a final da competição justamente contra o Rangers. É uma final inédita de 2 clubes que nunca chegaram a uma final de um torneio intercontinental ou continental na Europa. Olha só. Então, tendo o Bayern de Munique fora já tá bom demais. Olha só a situação. O Rangers tirou a Fiorentina jogando em Florença, na Itália, com um campo lotado de gente. E foi até os pênaltis com o grande Vieri, o veterano Vieri, jogando para fora o pênalti decisivo que selou a classificação do Rangers para as finais da competição. Vale lembrar aqui que a final vai ser realizada em Manchester, na Inglaterra, no dia 14 de maio. Olha que engraçado, um russo vai disputar a final da Copa da UEFA na Inglaterra e 2 ingleses vão a Moscou fazer a final da Champions League. Ué, que é isso? Inversão de mando de campo aí na situação. Agora, nessa situação da final da Copa da UEFA, quem vai levar vantagem pela proximidade do local do jogo é a torcida do Rangers, né? Vai pegar um trenzinho ali na Escócia, descer para Manchester e lotar o estádio. O Zenit vai... Não tenho dúvida. Se bem que o Zenit já pregou tantas surpresas nessa competição que eu
não será mais surpresa se a equipe russa ser campeã da competição.